iniciando a segunda parte da matéria aí, a gente vai, de fato, ver o que é uma grandeza física, para que ela serve, quais são, né? E coisas do tipo. Então, ó, grandeza física, só na primeira parte da aula, você já viu que tem um monte. Então, tem frequência, período, velocidade angular, um monte mesmo. Mas o que é uma grandeza física? Tá vendo a diferença delas? Velocidade para temperatura, para campo magnético, para ângulo, enfim, mas todas têm a mesma definição. O que é uma grandeza física? De maneira bem simples, é tudo aquilo que pode, olha a palavrinha, que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido. O pessoal que já teve aula comigo online sabe que eu gosto bastante, não usei hoje, então vou usar. Marca textos, né? Considera comigo, eu não posso falar marca, né? Não sei se essa parte vai para o YouTube, não vou falar marca. Então, considera que é aquele marca-texto bem conhecido. Ó. Então, tudo aquilo que pode ser medido. Então, qualquer coisa que você possa fazer uma medição, isso vai ser uma grandeza física. E se você não puder medir, é porque não vai ser uma grandeza física. Vamos começar? Vamos lá. Do começo da aula até agora, se passaram 1 hora e 7 minutos. Você mediu, não mediu? 1 hora e 7 minutos. Isso é o quê? Tempo. Isso, com certeza, é uma grandeza física. O que mais? Eu consigo medir a distância de Maringá até Sarandi, né? Você consegue medir? Sim, então distância também é uma grandeza física. Vamos começar a aumentar um pouquinho a dificuldade? Vai lá, a quantidade de ar que tem aqui no meu escritório agora. A quantidade de ar que tem no meu escritório. Eu consigo medir? A resposta é sim, né? Porque se você pensar agora, o ar está no estado gasoso. Um gás ocupa todo o volume do recipiente onde ele está, né? Então, o seu volume do meu escritório é o seu volume de ar. Aí, sabendo o volume, sabendo que a pressão atmosférica, né? Sabendo a temperatura, eu consigo calcular o número de mols, consequentemente, a quantidade de ar, usando o PV igual a nRT, que a gente vai estudar também. Então, também. Então, exemplos, que eu já falei agora. Escrever de marca-texto não dá. Então, exemplos: temperatura, tempo, quantidade de gás ou de qualquer matéria, enfim. Aí você vai pensando, então, tipo assim, distância da Terra até o Sol, consegue medir? Consegue, não com uma trena, né? Pelo amor de Deus, a gente usa cálculo, a gente usa, enfim. Aí, é legal até escrever isso, ó. Essa palavra medir, ela pode ser tanto direta, então medir diretamente, então você pega um instrumento, você vai lá e mede, e pode ser indiretamente, quando você usa cálculos, quando você usa comparações, enfim. Né? Então, diretamente é usado um aparelho de medição, você fez a medição, então, vou medir o tamanho da cabeça do Rubens, então tem que usar uma trena gigante. Tá, mas você usou uma trena, você mediu, é uma medida direta. Agora, vou medir a distância do centro da Terra até aqui. Você não vai usar uma trena, né? Você vai calcular, você vai fazer comparações, então é uma medida indireta daí, beleza? Que mais? Importante então, né? A gente falou que é uma grandeza física, tudo que ele pode ser medido. Falou um monte que é grandeza física e o que não é uma grandeza física. Aí você fala assim, que não pode ser medido, beleza, eu sou a definição, mas me dá um exemplo disso, que você não pode medir. Pensa. Imagina, ó, eu quero mudar muito isso, de verdade. Eu acho que até dezembro eu vou conseguir, eu espero. Esse é o objetivo de vida, hein? Eu tenho 2 objetivos de vida, vou até falar. Um é dar aula para um Rubens. Nunca dei aula para um Rubens, né? Acho que eu dei aula no EJA, aquele ensino para, né, pessoal mais velho, pode ser que tenha, mas até agora não consegui. E o outro é fazer vocês pararem de não gostar da física. Porque, geralmente, física é matéria que, física não dá, física não sei o quê. Não, a física é a única matéria que você consegue enxergar. É a matéria mais prática que você tem no ensino médio, tá? E uma das mais importantes também. Enfim, você, agora, nesse instante, você fala assim, professor, eu odeio física, tá? Aí eu te pergunto, quanto? Aí você fala assim, eu odeio bastante. Mas eu falo assim, mas bastante quanto? Aí você fala assim, eu acho que eu odeio umas 4 caveirinhas. Você não fala desse jeito, né? Então não tem quantidade de ódio. Ou, que nem em dezembro, eu espero ouvir isso, professor, eu passei a gostar bastante de física. Eu falo assim, você gosta quanto? Aí você fala assim, dá uns 4 coração, 4 coração e meio.
também não tem, tá vendo? Então, de maneira geral, os sentimentos, qualquer um, tá? Pode ser dor, pode ser amor, pode ser ódio, qualquer coisa do tipo, não é grandeza física, não é mensurável. Então, olha só, agora a parte ensinando a fazer cantada, tanto para menina quanto para menino, tá? Chega no seu crush e fala assim, ó, o meu sentimento por você não é uma grandeza física. Aí ele vai ficar assim, como assim? Você não pode ser medido. Aí você fala, nossa. Se ele entender, você beija, acabou, o caso acabou. Já é. Mas se ele não entender, não vale a pena. Vai para outro, tá? Vai para um que saiba física. Enfim, então, ó, de maneira geral, tá? Qualquer tipo de sentimento aí, emoções não são grandezas físicas. E eu coloquei aqui o significado da palavra medir. O que significa a palavra medir? Isso é importante, porque assim, ó, imagina que eu falei, a distância de Maringá até, estou chutando, tá? Não faço ideia. A distância de Maringá até Sarandi dá 10 quilômetros. Faz sentido ser 10 quilômetros, você não faz ideia quanto que é 1 quilômetro? Ou, tipo, a altura do Rubens é 1,90 m, mas quanto que é 1 metro? Ou quanto que é 90? Então, você tem que saber quanto que é cada padrão para você conseguir medir, né? Então, a palavra medir, ela significa comparar a um padrão. E esse padrão pode ser qualquer coisa, tá? Eu vou falar do SI, mas pode ser qualquer padrão. Então, por exemplo, eu vou medir a distância de Maringá até Sarandi em bolas de boliche, beleza? Você fala, quantas bolas de boliche dá daqui até lá? Ou eu vou medir a massa na unidade que eu estou criando. Estou criando a unidade Rubens. Então, a bola de boliche pesa tantos Rubens. Beleza, está criando um padrão. Só que daí agora imagina, né? A gente geralmente troca mercadoria entre nações. Aí imagina que uma meça em uma unidade, aí outra meça em outra. Aí vocês vão trocar, tipo, milho por arroz, mas aí um dá em quilo, outro dá em libra. Aí você fala assim, mas será que eu estou ganhando? Será que eu estou perdendo? Vai dificultando. Então é legal que a gente tenha um padrão internacional, para que seja, vamos usar todo mundo quilograma, ou vamos usar todo mundo metro, para que fique fácil e todo mundo entenda qual é a quantidade daquela grandeza. Tá? Então, esse padrão aqui pode ser qualquer um? Pode, mas é legal que seja um padrão internacional. Tá? Vai ter o quadrinho aí do SI daqui a pouco. Beleza? Então, descobrimos aí o que é uma grandeza física, os tipos, né, de medição que você pode ter, exemplos e o que não é grandeza física também. Beleza, continuando. Classificação. Uma grandeza física, ela pode ser do tipo escalar e pode ser do tipo vetorial. Isso depende da maneira que você escreve, tá? Da maneira que você fala, da maneira que você entende. Então, que nem eu tinha falado, do começo da aula até agora se passaram 1h15, né? Passou 1h15. Acabou essa frase, não acabou? Você entendeu, já são 1h15 de aula. Beleza. Outra, agora no meu quarto, aqui deve estar uns 30 graus Celsius. Nossa, pegando fogo. Tá, chutei alto, enfim. Né? Foda-se. Eu posso xingar agora porque eu não estou na escola. Ai, que legal. Enfim, eu falei 30 graus Celsius, né? Acabou a frase. Você já entendeu o que é 30 graus Celsius. Não precisa falar que é para cima, para baixo, para o lado. Não, tá 30 graus Celsius. Ou, sei lá, eu tenho uma massa de 78 quilogramas, mais na cabeça do que no corpo. Pode ser, mas não estou falando para onde que é essa massa, né? Se ela é para cima, se ela é para baixo, para o lado, ou se ela aponta para a direita, aponta para a esquerda. Enfim, é o tanto de massa que minha cabeça e meu corpo apresentam. Acabou, é quantidade. Tá? Então, a grandeza que é escalar necessita de duas coisas. Só do número que você fala e só da unidade. Então, que nem eu falei, 30 graus Celsius. Então, tem um número e tem o grau Celsius, que é a unidade. Ou, 300 metros. Tem um número que é 300 e tem um metro. Ou poderia ser negativo também, sem problema nenhum. Né? Poderia ser menos 2 graus Celsius. Menos 2 graus Celsius. Então, a grandeza escalar é aquela em que necessita Nossa senhora, estou escrevendo tudo errado. Necessita de. Aí, para a gente falar de maneira universal, né? Não vou escrever número, eu vou escrever módulo, tá? Módulo e número é a mesma coisa. Então, necessita de módulo e unidade para ser caracterizada. Então, se você não precisou falar para onde, acabou. Ela é escalar, tá? Exemplos, então. Tempo, temperatura, massa, temperatura, massa,
e mais uma pancada que a gente vai aprender durante as aulas. E vai ser sempre assim, tá? Eu coloco uma grandeza, coloco a unidade, falo se ela é escalar, se ela é vetorial. Já agora, se eu falar assim, ó, eu vou ali no meio da minha casa e eu vou andar 3 metros. Aí você fala assim, tá, beleza, vai andar 3 metros. Mas vai ser para onde? Né? Eu posso subir, né? Tem andar para cima, posso descer, tem andar para baixo, posso para direita, esquerda, para frente, para trás. Enfim, eu posso ir para um monte de lugares. Então, eu tenho que falar para onde eu vou. Né? Eu posso ir com tanto de velocidade, ou eu posso acelerar. Então, tem grandezas que há necessidade de falar para onde. E se tem necessidade, você vai falar que ela é uma grandeza vetorial. Então, necessita, além de módulo e unidade, precisa, então necessita, além de módulo e unidade, de direção e sentido. Na verdade, você poderia falar assim, que precisa de um vetor e a unidade, né? Mas módulo, direção e sentido. Beleza? E quais são os exemplos, né? Então, você vai colocar aí, ó, deslocamento, velocidade, força, né? Quando você aplica uma força, quando você empurra, você fala para onde você empurrou. E mais uma pancada aí de grandezas que vem durante as aulas. Beleza?